Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Foco Tributário, mais um vídeo que a gente está dedicando para responder as dúvidas da nossa audiência, como é o caso da pergunta do Alex Santos, que nos questionou a respeito do tratamento que o perito judicial tem enquanto pessoa física em relação ao ISS. Ele quer saber se existe a obrigatoriedade de se inscrever perante a prefeitura para efeito de prestação desse tipo de serviço. E ele inclusive fala que em muitos sistemas de cadastros de peritos judiciais, lá no sistema do tribunal, onde ele pode se habilitar para realizar esse serviço, já consta o campo para ele informar o número da inscrição municipal. Aqui, Alex, a gente precisa começar discutindo o seguinte: quem é o contribuinte do ISS? Diz o artigo 5º da Lei Complementar 116, que é o prestador do serviço. Ou seja, aquele que presta serviço, seja como autônomo, seja como pessoa jurídica, e o serviço está previsto na lista anexa à própria Lei 116, ele é obrigado a contribuir para o município com o ISS sobre a sua prestação. Ocorre que a pessoa física autônoma, como é o caso do perito, ela só tem que se inscrever perante o município e recolher o ISS se ela incorre no fato gerador, ou seja, se ela presta serviços que constam da lista. Mas uma vez isso acontecendo, como é o caso do perito, ela não vai necessariamente pagar ISS sobre tudo aquilo que ela receber a título de remuneração. É que o parágrafo 1º do artigo 9º do Decreto-Lei 406, lá de 1968, institui aquilo que a gente denomina de regime de alíquota fixa do ISS. E de acordo com esse texto, a pessoa física tem direito de pagar ISS não sobre a sua remuneração, mas sobre um valor que lá, de acordo com o texto legal, pode ser fixado de acordo com alíquotas fixas, ou seja, o município tem a liberdade de legislar e dizer quanto cada pessoa física tem que pagar de ISS, sendo que a maioria dos municípios estabelece um valor por ano, que vai ser parcelado ou não a critério do município. O que a gente vai ver é que alguns peritos, por prestarem serviços de maneira esporádica e oferirem honorários que não representam no ano um valor tão significativo, eles podem optar por não se inscrever perante o município e deixar que a fonte pagadora faça a retenção do imposto na fonte. Mas isso apenas e tão somente se a fonte pagadora admitir esse procedimento. Falo isso porque na nossa experiência, inclusive ministrando cursos sobre retenções da fonte para tribunais, órgãos judiciais de uma maneira geral, a gente vê que alguns adotam sistemas que necessariamente exigem para efeito de cadastro que o prestador pessoa física que seja perito, ele se inscreva previamente perante o município e recolha o ISS fixo. Não sendo uma imposição do contratante, cabe à pessoa física fazer essa análise da conveniência ou não de ele se inscrever na hipótese de ele prestar serviços de forma eventual. Ou seja, em outra hipótese em que um prestador, por exemplo, ele ministra cursos e ele faz isso eventualmente, ou ele profere palestras também de vez em quando, ele precisa avaliar. Se ele trabalha como empregado em uma empresa, ele não tem a obrigação de estar inscrito perante o município para exercer essa atividade. E se ele vai ministrar um curso, proferir uma palestra, ele se torna na condição de autônomo, obrigado a recolher o ISS. Mas sem se inscrever perante o município, o máximo que vai acontecer é ele sofrer a retenção de 5% sobre aqueles honorários. Algo que pode se revelar mais barato do que ele se inscrever perante o município e recolher o ISS fixo todos os anos, como a maioria dos municípios exige. Imaginando aqui um número hipotético, faz de conta que ele, ao longo de um ano, auferiu honorários com palestras que totalizou apenas R$6.000. Se ele deixa as fontes pagadoras reterem o ISS, ele vai pagar no máximo 5% a título desse imposto, sofrendo desconto na fonte. Agora, se ele se inscreve perante o município, ele consegue evitar a retenção, porém, ele vai arcar com um valor que talvez seja, a depender do município, superior a R$1.000. Portanto, é uma análise econômica que a pessoa física tem que fazer a fim de concluir se convém ou não ela estar regular perante o município, recolhendo o ISS fixo, sendo que, a depender da situação, o contratante vai impor que o prestador faça esse cadastro, o que normalmente acontece em relação aos peritos judiciais.
Espero ter trazido um esclarecimento importante aqui não só para você e para aqueles que trabalham como peritos, mas também para os tomadores de serviço, sendo que em relação à retenção do ISS, inclusive das pessoas físicas, tem muitas outras discussões que a gente poderia abordar. Mas eu sugiro que você, que por acaso queira saber mais a respeito, procure nos nossos vídeos já publicados aqui no Foco Tributário. Certamente tem muitas outras explicações importantes, inclusive sobre o local da incidência do imposto, o documento fiscal e uma série de questões semelhantes. A gente agradece mais uma vez pela sua audiência. Lembra que agora o Foco Tributário está com um canal no Telegram e muita gente já está acompanhando os nossos conteúdos por ali. Não deixe de se inscrever caso você não seja inscrito e não deixe também de nos acompanhar aqui amanhã em um dos últimos vídeos dessa nossa jornada, publicando diariamente ao longo de um ano. Um forte abraço e até lá!